Então, continuando sobre o reconhecimento de antígeno pelos linfócitos T, vou conversar um pouquinho primeiro com vocês a respeito das células apresentadoras de antígeno, que são chamadas de profissionais. Na verdade, elas são as profissionais, mas eles chamam de células apresentadoras de antígeno, tá? Que é aquelas que eu já falei para vocês, as dendríticas, os macrófagos e, claro, os linfócitos B. Quando eu expliquei para vocês a respeito das células inatas, eu dei muita ênfase à importância das células dendríticas na apresentação de antígenos para os linfócitos T. Isso vocês vão observar nessa tabela aqui, ó. Vejam que as células dendríticas, elas estão mostrando aqui que elas possuem a molécula MHC1, elas possuem a molécula MHC2 e elas expressam essas moléculas de forma constitutiva, ou seja, espontânea, em 3 cruzes, ou seja, muito, tá? Então, como é que elas capturam o antígeno? Por endocitose ou por fagocitose, tá? E, bom, o que mais que está mostrando aqui, ó? Também está mostrando aqui que além dessas moléculas MHC, elas têm muitas moléculas que a gente chama de moléculas coestimulatórias. E a principal molécula coestimulatória, pensando em coestimulação de linfócitos T, é uma molécula chamada B7. Então, ela tem essa molécula chamada B7 de forma constitutiva. Então, isso torna ela muito potente como ativadora, apresentadora e ativadora de linfócitos T. Então, ela é muito capaz de estimular, ativar, após o reconhecimento, até mesmo um linfócito T virgem. Tá? Claro que, além disso, os linfócitos efetores de memória também. Tá? Os macrófagos também são células apresentadoras de antígenos muito boas. Tá? Só que vejam bem aqui, ó, captura o antígenos, um linfócito, um macrófago, em repouso, ele expressa poucas moléculas MHC e somente MHC1, tá? Só que, claro, elas podem ser induzidas, se elas fazem fagocitose, reconhecem pumps de micro-organismos, por exemplo, elas são ativadas por citocinas, elas começam a expressar moléculas MHC1, uma maior quantidade, moléculas de MHC2 e também essa molécula coestimulatória que eu disse para vocês que tem de forma constitutiva na célula dendrítica. Então, é induzível a expressão dessas outras moléculas. E aí, então, elas conseguem estimular linfócitos T, mas de preferência os efetores ou os memória, não os virgens, tá? Bom, os linfócitos B, eles também podem apresentar antígenos pelas moléculas MHC2. MHC1 é aquela coisa de forma constitutiva, né? Eles têm MHC1 e MHC2 de forma constitutiva, mas para eles expressarem mais moléculas coestimuladoras, eles têm que estar já ativados. Tá? Então, eles têm que ter reconhecido os antígenos e sair do repouso deles para começarem a expressar essa molécula B7. Tá? Quando eles estão, então, já ativados pelo reconhecimento do antígeno, eles começam a expressar também essas moléculas induzíveis B7, aí eles também conseguem ativar linfócitos T virgens. Bom, aqui nessa figura está ilustrando, ó, exatamente essas moléculas chamadas B7, que eles também classificam em B7.1, B7.2, e os seus respectivos ligantes no linfócito T, que é a molécula chamada CD28. Então, vocês aprenderam até então que tinha que ter o reconhecimento do antígeno pelo TCR, tinha que ter a ligação de CD4 na molécula MHC2 ou de CD8 na molécula MHC1, mas agora eu estou incluindo um além, ou seja, a necessidade da existência dessa molécula B7, da célula apresentadora de antígeno, para fazer a sua respectiva ligação no linfócito T, para ter uma plena ativação desse linfócito. Isso é extremamente necessário para que o linfócito T seja totalmente estimulado e responda a esse reconhecimento. Aqui também, dessa mesma forma, está apresentando, então, os dois grandes sinais, vamos dizer assim, para a resposta do linfócito T. Então, vejo aqui, a gente tem a molécula MHC2 e a molécula CD4,
né? E o TCR com o complexo CD3. E aí temos o que aqui, ó, uma molécula B7 sendo reconhecida pela molécula CD8. Então, isso tudo envia uma forte sinalização para dentro do linfócito T e faz com que ele realmente comece a proliferar, comece a secretar citocinas, comece a responder a esse reconhecimento. Então, imagine que uma célula dendrítica, que é uma célula que tem um monte de molécula B7, capturou um antígeno e leva até um linfonodo. Lá ela vai apresentar através da molécula MHC2 e lá vai existir então um linfócito T CD4 positivo, que o CD4 se liga em MHC2 e o TCR reconhece esse antígeno. Esse é um evento chave, ideal, essencial para o início de uma resposta imune específica. Bom, depois disso, concomitantemente a isso, também acontecem secreções de citocinas por ambas as células, tanto a célula apresentadora de antígeno quanto a célula CD4 positiva. Então, elas começam a secretar também citocinas que vão colaborar nessa dupla estimulação das células, nessa cooperação entre as células. Agora vocês imaginem que tem um linfócito T citotóxico, que é um CD8 positivo, passeando por ali, e de repente tem uma célula apresentadora de antígeno, que nesse caso é a própria célula-alvo, alvo da destruição do citotóxico, lembra? Ele é uma célula T que destrói outras. Então, essa célula está apresentando antígeno, e essa célula, que célula seria? Qualquer célula, porque todas as células nucleadas têm a molécula MHC1. Então, imagine que ela está apresentando um antígeno estranho pela molécula MHC1, e aí o linfócito T citotóxico reconhece através do seu TCR, CD8 se liga na molécula MHC1, as moléculas coestimuladoras estão presentes, também acontece essa forte estimulação, e aí o linfócito T vai secretar, além das citocinas, moléculas que vão destruir essa célula apresentadora de antígeno. Bom, como é que acontece essa captura dos antígenos pelas moléculas MHC1 ou pelas moléculas MHC2? A gente sabe que hoje em dia existem duas vias de processamento e apresentação de antígeno. Uma é através dos antígenos endógenos, outra é através dos antígenos exógenos. Então, a gente diz que existe uma via citosólica e uma endocítica. Vamos tentar entender isso aqui, ó. Quando que existe a produção de um antígeno endógeno? Quando uma célula ela está infectada ou sofrendo algum tipo de transformação, quando é o caso das células tumorais. Então, vamos imaginar nesse nosso exemplo que a gente tem uma célula que sofreu uma infecção por um vírus. Então, o que acontece? O vírus, quando ele infecta uma célula, ele libera o seu ácido nucleico e, a partir do seu ácido nucleico, é promovida a síntese de vários constituintes virais, de várias proteínas virais. Bom, proteínas virais, então, estão sendo produzidas dentro das células. São proteínas estranhas, são antígenos potenciais, são antígenos endógenos produzidos dentro da célula. O que acontece quando são produzidas proteínas estranhas, diferentonas dentro das células? Elas são capturadas por uma molécula chamada ubiquitina. E a ubiquitina conduz essas moléculas estranhas para uma organela chamada proteossoma. O proteossoma é como se fosse uma máquina de moer carne. E ela vai triturar essas moléculas, picotar elas. E então se geram vários fragmentos. O que acontece? Simultaneamente está acontecendo a síntese das moléculas MHC1. Aqui está mostrando as moléculas MHC1 dentro da onde? Do retículo endoplasmático rugoso. Então, que é onde existem os ribossomas, lá na célula, onde se faz a síntese proteica. No retículo endoplasmático rugoso também existem proteínas chamadas proteínas transportadoras, eles chamam de TAP. Essas proteínas transportadoras, elas conseguem capturar esses fragmentos gerados no proteossoma, transportar eles do citosol para dentro do retículo endoplasmático. E aqui ficam vários desses fragmentos aqui no retículo endoplasmático. Alguns deles podem ser capturados na fenda das moléculas MHC. E quando são capturados, depois disso,
E nesse caso, quando são capturados, a gente chama que são epítopos, porque são as menores partes dos antígenos reconhecidas, nesse caso, pelas moléculas MHC, né? Então, esses epítopos são capturados pelas moléculas MHC e transportados, associados a moléculas MHC1, transportados por vesículas até chegar à superfície da célula e serem expressas. Então, aqui está mostrando a expressão desse complexo, que é a molécula MHC1 com o epítopo do antígeno. E as células ficam assim, as células infectadas mostrando esses antígenos o tempo todo. Diferentes tipos de epítopos conforme a molécula MHC capturada, as moléculas MHC capturadas. O linfócito T citotóxico, que é o CD8 positivo, que faz a vigilância, vai chegar por ali e se o TCR dele se adequar à conformação desse epítopo, ele se liga, reage no epítopo e na molécula MHC. CD8 reage com a molécula MHC1, as outras moléculas coestimulatórias também vão reagir e o linfócito T vai destruir essa célula. Tá? Isso aqui está mostrado aqui embaixo, ó, de novo, nesse detalhe. Ó. Então, a gente tem uma proteína que foi produzida no citosol, ela é conduzida para o proteossoma, gerando fragmentos peptídicos, que são conduzidos pelas proteínas TAP para dentro do retículo endoplasmático rugoso, que pode ou não capturar esses fragmentos. Capturando, sai por vesículas até a membrana citoplasmática, onde ficam expondo. E aí o citotóxico, que é o CD8 positivo, pode reconhecer. Essa é a via que a gente chama de via endógena, tá? Via citosólica. Qual é a outra forma de reconhecimento? É através de uma fagocitose. Então, existem células que podem fazer fagocitose ou endocitose. Quais são? Não é todas as células que fazem isso, fagocitose e apresentação via MHC2, são as dendríticas, os macrófagos ou os linfócitos B. Claro, o linfócito B não faz fagocitose, mas pode fazer endocitose. Então, eles capturam essas proteínas, esses antígenos, dentro de vesículas, dentro do citoplasma, eles ficam dentro de uma vesícula no citoplasma, uma vesícula muito acidificada. Então, esse pH muito baixo acaba clivando essas proteínas. E essas proteínas ficam assim dentro dessas vesículas. De maneira um pouco diferente nessas células, as moléculas do MHC classe 2, elas são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e elas saem sempre dentro, conduzidas por vesículas para o citosol, mas elas saem com a fenda presa por uma proteína que chama cadeia invariante, que fica prendendo. Ela só sai depois, a molécula MHC2 só sai dali depois que essa cadeia invariante já foi produzida e prendeu a molécula MHC2. Então, aí ela é conduzida para o citoplasma e aí nessa vesícula, essa vesícula se funde com a vesícula contendo o objeto que foi fagocitado ou endocitado. E nesse momento, então, é clivado a cadeia invariante, é liberada a fenda da molécula MHC2, que pode ou não capturar os fragmentos antigênicos, que são então os epítopos, né? E aí, quando captura esse peptídeo, esse antígeno, saem essas moléculas MHC2, elas vão em direção à membrana citoplasmática, onde ficam apresentando os antígenos, até que um linfócito T CD4 positivo tem um receptor adequado para ligação a esse epítopo, e então o CD4 se liga na molécula MHC2 e o TCR se liga no epítopo, completando o reconhecimento. Algumas curiosidades. O proteossoma é uma organela, né, que eu disse para vocês que consegue fragmentar. Tem muitas enzimas proteolíticas que fragmentam essas proteínas estranhas que estão sendo produzidas dentro da célula. Para vocês terem uma ideia, até 30% das proteínas que são geradas dentro das células, por exemplo, são produtos dos ribossomos defeituosos, eles passam nos proteossomas. Então, sempre que existir qualquer tipo de componente, por exemplo, uma cadeia de aminoácido com resíduo de lisina, diferentão, a ubiquitina se liga e leva até ao proteossoma para picotar esses peptídeos. Como são estranhos, acabam sendo conduzidos
para moléculas ômega C1. As moléculas ômega C1 também, quando elas são recém-sintetizadas, elas não saem do retículo endoplasmático até que elas se liguem nos peptídeos. Então, elas ficam presas. Existem várias estruturas que prendem a molécula ômega C1, que eu não vou entrar em detalhes, mas existem várias proteínas que prendem a molécula ômega C1. Então, ela só consegue sair do retículo endoplasmático rugoso quando ela é clivada, são degradadas esses componentes que prendem a molécula ômega C1. Uma outra curiosidade é que os peptídeos que são apresentados pelas moléculas do ômega C de classe 2, eles sempre são produzidos em vesículas endocíticas acidificadas. Então, aqui está mostrando isso. Ó. Então, lembram, são antígenos exógenos, que são capturados por reconhecimento e entram na célula por endocitose, fagocitose, e aí nesse endossoma é que ocorre uma acidificação dessas vesículas. Então isso ativa a ação de várias proteases que existem lá, que existirão lá, que vão degradar o antígeno em fragmentos. Tá? E, eventualmente esse endossoma vai se fusionar com o lisossoma, em células que têm lisossomas. Mas depois essas vesículas contendo os peptídeos vão se fusionar com as vesículas contendo as moléculas ômega C classe 2, proporcionando então essa captura pela molécula ômega C2. Aqui mostra a cadeia invariável ou invariante, que é a que impede a ligação da molécula ômega C2 nos peptídeos no retículo endoplasmático rugoso. Então essa cadeia invariável ou invariante é que prende a molécula ômega C. Né? Fica sempre ligada ali naquela fenda da molécula ômega C2. Em algum momento ela pode ser clivada por uma molécula que chama CLIP, e aí então ela é com um clipe que ela sai para ir em encontro das vesículas contendo os antígenos. Essa figura aqui vocês conseguem encontrar, visualizar com um pouquinho de detalhe a via endógena, a via ômega C1, e a via exógena, a via ômega C2. Então aqui, ó, proteína, vamos repetir, proteínas sendo produzidas no citosol, vão até o protossomas, chegam ao retículo endoplasmático por proteínas transportadoras, ali tem a formação das moléculas ômega C1 e as moléculas tapazina, calreticulina, que prendem essas moléculas. Bom, elas saem em vesículas, passam por Golgi, e aí saem em vesículas até a superfície da célula para ficar expressando, para ficarem sendo expressas, né, ficarem sendo expostas ali junto com as moléculas, com os antígenos, a molécula ômega C com o antígeno. Por outro lado, quando o antígeno ele é exógeno, então ele vai entrar para dentro da célula, vai ficar numa vesícula que vai acidificar e vai gerar fragmentos. A molécula ômega C2 ela é sintetizada no retículo endoplasmático rugoso, ela fica presa na sua fenda, mas ela sai do retículo endoplasmático rugoso por uma vesícula até encontrar a vesícula contendo esses fragmentos antigênicos. Então, nesse momento, se fundindo essas duas vesículas, pode ocorrer a captura dos antígenos pela molécula ômega C2, que vai em direção à superfície para ficar apresentando o antígeno pela molécula ômega C2. Então, aqui vocês observam que tem as duas situações, a célula apresentando um antígeno por molécula ômega C1 e um linfócito CD8 reconhecendo, ou apresentando por uma molécula ômega C2 e um linfócito CD4 reconhecendo. Não esqueçam que ambas as moléculas não conseguem adquirir qualquer tipo de peptídeo no fluido extracelular circundante, ou seja, só dentro das células. Bem, existem algumas exceções, tá? Uma delas é a apresentação que eles chamam de cruzada. Existe a possibilidade, não é comum, mas acontece, de apresentação de antígenos exógenos em vez de por moléculas ômega C2 em moléculas ômega C1. Isso pode acontecer em algumas células dendríticas. Esse mecanismo eles chamam de translocação retrógrada.
E acontece, às vezes, em células dendríticas, e é importante, porque daí consegue ativar linfócitos CD8 positivos, que poderiam, então, atuar contra células que normalmente não são infectadas, como as células dendríticas, por exemplo, tá? Então, a célula apresentadora, normalmente é uma célula dendrítica, pode ativar um linfócito T CD8 também, tá? Existe também uma outra exceção. Então, às vezes os antígenos não são só apresentados por moléculas MHC1 ou por moléculas MHC2, mas podem ser apresentados por uma molécula que chama CD1. Só que assim, enquanto molécula MHC1 e molécula MHC2 capturam peptídeos, então fragmentos de proteínas, pequenos segmentos de aminoácidos, essa molécula CD1, na verdade, ela captura lipídios ou glicolipídios ou lipopeptídeos. E essa molécula CD1, ela é produzida no retículo endoplasmático rugoso, mas ela só é produzida em algumas células, como dendríticas e monócitos. E aí, quando elas encontram com diferentes antígenos de natureza lipídica, elas podem capturar eles e ficar expondo. E esse tipo de antígeno, a gente se sabe hoje, que pode ser reconhecidos por linfócitos T, um linfócito T chamado NKT, tá? Um linfócito parecido com a célula NK, um linfócito T chamado NKT. Esse NKT, ó, vocês vejam aqui, que tal vocês conseguem visualizar isso, ó. Eles são um pouquinho parecidos, eles são semelhantes a alguns marcadores de células NK, eles têm grânulos também, e em vez de eles reconhecerem antígenos aqui, ó, apresentados por moléculas MHC1, que é o caso do CD8 positivo, ou por moléculas MHC2, que é o caso do linfócito TCD4 positivo, eles reconhecem antígenos apresentados por ambas as moléculas CD1, que então o antígeno é mais de natureza lipídica, tá? Não se sabe a verdadeira importância desses linfócitos, e eles existem em um número bem reduzido em comparação aos outros. Se sabe que eles não possuem nem CD4 nem CD8, mas eles são bem rápidos de secretar alguns tipos de citocinas que favorecem um processo inflamatório e de início de resposta. Esses linfócitos T também, às vezes, vocês lembram que eu falei, em vez de terem um TCR com cadeias peptídicas alfa-beta, às vezes eles têm receptor com cadeia gama-delta. Esses são em torno de 5% dos linfócitos, tá? Muito existente em camundongos e galinhas. Esses também não têm restrição nenhuma em MHC, nem apresentadoras de antígeno, tá? E o TCR que eles têm CD3 também, eles têm TCR, mas a diversidade dele é bem mais reduzida, a parte da variabilidade nas cadeias alfa e beta é bem reduzida, e isso faz com que eles consigam reconhecer muitos compostos de natureza diferente, ao contrário dos linfócitos T alfa, beta, CD4, CD8 positivo, tá? E só existem esses linfócitos gama delta com atividade citotóxica, então destruidores. Tá? Aqui está mostrando então alguns tipos de antígenos que podem ser reconhecidos por esses linfócitos T gama delta. Então também são linfócitos T, vamos dizer assim, um pouco mais inespecíficos, né? E então aqui está mostrando, ó, ele tem um TCR, né, CD3, mas que pode reconhecer antígenos apresentados por CD1, também MIC-A ou MIC-B, eles também têm NKG2D, ou seja, eles têm uma variabilidade de receptores de reconhecimento, então torna eles um pouco menos específicos do que os outros linfócitos T com TCR alfa-beta. O que se sabe hoje é que esses linfócitos T gama-delta, aparentemente, eles têm muita importância para a destruição de células infectadas ou células cancerígenas, assim como os linfócitos T citotóxicos e os linfócitos NK. Porque, olha aqui, ó, aqui é um trabalho que foi publicado agora em 2018 e mostra
atuação em vários casos de células infectadas ou cancerígenas, ou de ambas, tanto infectadas quanto cancerígenas, mostrando então são sempre receptores, linfócitos T com receptores TCR do tipo gama delta, mostrando então uma variabilidade de coisas que eles reconhecem, tá? Então a apresentação de antígenos lipídicos ou proteicos pelo CD1, uma série de moléculas HLA, MICA, MICB, que também é reconhecido por MK, né? Ou seja, mostra então essa grande importância para a destruição das células infectadas ou cancerígenas. Bom, pessoal, com isso eu encerro a videoaula de hoje e espero vocês no próximo encontro, onde a gente vai discutir outros assuntos, tá? Obrigada.